Se você é produtor de conteúdo, consultor ou um profissional do marketing digital e está pensando em abrir um CNPJ para prestar os seus serviços, saiba que essa pode ser uma das melhores decisões. Então fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. O mercado de marketing digital foi um dos que mais evoluíram ao longo do tempo. Fórmula de lançamento, dropshipping, influenciadores digitais lançando bancos, pessoas comuns virando gurus dos mais diversos e variados nichos de mercado. Investimentos, finanças, casamento, comportamental, filosofia, empreendedorismo, entre vários outros. E uma das grandes dúvidas desses profissionais é saber em qual momento ele deve sair da pessoa física e abrir uma empresa. Para isso, é preciso entender alguns pontos. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre contabilidade para produtores de conteúdo, influenciadores, e pessoas que trabalham com marketing digital. Mas antes disso, eu já quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal e já deixe o like, que esse vídeo está bem interessante, principalmente para você que trabalha com YouTube, com Instagram, essas plataformas. E se você está pelo nosso podcast, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. E se você está aqui no YouTube, vai lá no Spotify também e se inscreve no nosso podcast, que tem conteúdo bem bacana, bem interessante. Dito isso, Brunão, então nós falamos aí no começo, tem muita gente hoje indo para o digital, um mercado que evoluiu gigantescamente, Então, sim, tem influenciadores deixando de ser influenciadores, para abrir banco, tem influenciadores hoje, donos de corretoras, abrindo empresas de investimento ou fazendo fórmulas de lançamento, sim. Enfim, dropshipping. E quais seriam aí as formas dessas pessoas, auferirem essa renda, de receber esse dinheiro, como ser tributado, vai ser tributado na pessoa física, quanto que paga, na pessoa jurídica, quanto que paga, como é que funciona mais ou menos aí, para a galera entender? Pois é, Gabriel, a gente pesquisou na hora que foi produzir o vídeo, o roteiro, se teve algum tipo de escândalo de sonegação fiscal envolvendo influenciadores, produtores de conteúdo. O que a gente vê é mais ou menos notificações da Receita Federal, algo mais para esses profissionais se explicarem perante a Receita Federal a respeito de movimentações financeiras não declaradas, mas nada muito grave, como sonegação de imposto. O que a gente viu de notícias de sonegação fiscal era mais relacionado a essa questão de rifa pela internet e tal, mas aí já é crime, não está relacionado. O fato da lavagem de dinheiro, que alguns desses profissionais foram acusados, é com relação ao crime em si, Eles usavam rifas e para sorteios de carro, para dar fluxo ao dinheiro, eles sonegavam e faziam lavagem de dinheiro. Mas nada relacionado ao que eles movimentavam, algo nesse sentido, a movimentação de a influência, a produção de conteúdo. Isso, exato. Isso. O que a gente vê é mais notificações. Mas a Receita Federal, ela tem, assim, vem movimentando os pauzinhos para esse quesito, Um dos mecanismos é a DIMP, que a gente até já gravou um vídeo aqui a respeito da DIMP, que é um instrumento, uma declaração que a Receita usa para monitorar tudo que é pago, não só para esses profissionais, mas para qualquer cidadão, seja ele pessoa física ou uma empresa. No caso, por exemplo, os produtores de conteúdo da Hotmart, a Hotmart soltou um comunicado onde ela informa, através da DIMP, tudo que foi pago ali para o infoprodutor, para o afiliado, e isso é um dedo duro, sim, para esse profissional. Exato. Então, assim, o que a gente percebe é que cada vez mais o cerco está fechando, e que é muito importante, você que é produtor de conteúdo, profissional, que está aí, vendendo seus cursos, prestando consultoria, fazendo seus lançamentos, ter sim um viés voltado aí para a questão tributária da tua pessoa física e, consequentemente, da pessoa jurídica.
O primeiro ponto que a gente sempre fala, né, Gabriel, aqui para os nossos clientes, mais consultorias, é o quanto que você pretende faturar durante o ano. Sim, isso é importantíssimo. Isso é o gatilho inicial para fazer um planejamento tributário. Então, se eu vou faturar ali 20 mil reais, se eu for fazer um lançamento um 6 e 5, um 6 e 5, que eu vou faturar 10 mil reais ali, por exemplo. 6 e 4, no caso. Não, na verdade é 4 e 5. Um 4 e 5, né? Sei lá. 10 mil reais de faturamento. Se eu for faturar 10 mil reais no ano, digamos que meu lançamento foi uma tragédia, né? Esses 10 mil reais, se você lançar ele pela pessoa física, ele vai entrar em rendimentos tributáveis. Sempre vai entrar em rendimentos tributáveis se você for fazer esses lançamentos ou se você for prestar serviços de consultoria para uma empresa, sempre vai entrar em rendimentos tributáveis. E aí a gente entra lá na tabela do imposto de renda, que sempre existe essa discussão, né? Se vai ser atualizado ou não, que hoje o limite é de 28 mil e alguns quebrados. Exato. Então até 28 mil reais de rendimento, você não vai ser tributado. Por ano, né? No ano, exato. Agora, digamos que você faça um lançamento e esse lançamento realmente foi um 6 em 7, né? Deu bom. Deu certo, né? Ou eu vou prestar uma consultoria para uma empresa e essa empresa vai me pagar aí 10 mil reais por mês, que vai dar aí, por exemplo, 120 mil reais no ano. Aí, 120 mil reais, 100 mil reais no ano, para você receber numa pessoa física, já puxa um pouco, porque a partir de 28 mil reais eu passo a ser tributado pela tabela do imposto de renda da pessoa física, que vai variar de 7,5 até 27,5. Né? Então, nesse caso aí de 100 mil reais no ano, que já estoura lá o limite do teto de isenção, né? Tem um de 27,5%, né? Que é acima de R$ 4.600 mais ou menos por mês. 4.600. Então, a partir disso, né? Você pega 4.600, 4.000, vai dar uns 48, 50 mil reais por ano. Acima desse valor, já é 27,5. Você passa a pagar 27,5 sobre esses rendimentos aí. Então, num recebimento aí de 100 mil reais no ano, você vai pagar 27 mil reais de imposto. Basicamente é isso. Basicamente é isso. E aí, quando você passa esse limite, né, dos 28 mil, 30 mil por ano, você já deve sim começar a pensar em ter uma empresa, né? O primeiro passo é uma possibilidade do AMEI. Exato. A possibilidade, hoje em dia o MEI abrange muitas coisas, inclusive várias atividades de produção de conteúdo, né? Sim, de marketing digital. Só que aí tem alguns pontos que a gente precisa destacar antes de você abrir uma MEI, que são esses aqui. Então aqui, Gabriel, o limite de faturamento, 81 mil reais por ano, tá? Podendo estender até 20% desse valor. E até agora, né? Pode ser que mude agora esse valor. Pode ser que mude, né? Então estamos aí na iminência. Contratação de no máximo um funcionário. Não participar como sócio ou proprietário de outra empresa. Então, se você tem uma MEI, você não pode ser sócio de outra empresa. Tem um KNAI que é permitido pela MEI. No caso de produtores de conteúdo, existem alguns KNAIs que a gente vai já detalhar. Tem de produtor de conteúdo, marketing digital, né? Isso, exato. E assim, um ponto muito importante é que esses 81 mil que você vai poder faturar pela MEI não necessariamente vai poder entrar na sua pessoa física. Né? Isso é um faturamento da MEI, pessoa jurídica. Uma coisa da pessoa empresa. Jurídica, exato. Outra coisa pessoa física. Porque pela lei, né, pela legislação, a gente pode distribuir desses 81 mil até 32% das receitas desse faturamento, até 32% como dividendos. Exato. Então, vou pegar ali uns 24 mil reais, vou poder receber da minha MEI, eu, pessoa física, 24 mil reais como dividendos, que é isento. E os outros 20, o Prolabore, né, que é os outros 28 mil, eu posso receber como Prolabore. Exato. Só que quando eu somo 24 com 28, dá 50 mil mais ou menos, sobra 30 mil, que é o limite. Esses 30 mil são despesas da MEI que eu como pessoa física, não vou poder declarar. São despesas ali operacionais. Se eu quiser distribuir lucro acima dos 32%, essa MEI, ela precisa ter a escrituração contábil, que aí não
faz mais sentido você ter logo um ME, uma microempresa. Exato. E o que é a escrituração contábil, né? Só para deixar bem claro aqui. Basicamente, hoje, você que não tem um contador, você que não tem uma contabilidade, você vai pegar ali o faturamento do MEI, 32%, lucro direto, pronto. Beleza, é lindo, maravilhoso. Porém, você vai falar assim, pô, Gabriel, Bruno, mas eu faturei 81 mil e meu lucro líquido foi 70 mil, vamos colocar aí. Isso, porque eu sou produtor, não tenho despesa não com tenho nada. muita despesa. Foi 70 mil, não é só 32%, é 70 mil, né? Então o que eu faço agora? Aí você tem que procurar um contador, para esse contador fazer a escrituração contábil, que é o balanço patrimonial da sua empresa. Tá? Então, a contabilidade vai dizer para a Receita Federal, olha, Receita, essa empresa faturou 81 mil, gastou 11, sobrou 70. É o lucro. Vai pro sócio. Aí, ok, aí a Receita Federal deixa. Tá? Então, se for assim, ok. Mas se você não tiver uma contabilidade e estiver distribuindo mais de 32% de 81 mil como lucro, você pode estar correndo risco. Pode estar correndo risco. Então, é sempre bom conversar com o contador para tirar essas dúvidas. E aí, também a questão da MEI é a questão das atividades, né? Como a gente destacou, né? Para, por exemplo, produtores de conteúdo que vendem cursos, por exemplo, tem o KINAI lá de treinamento, né? Gerencial. Tem o KINAI também de promoção de vendas, que ele é um pouco limitado, mas a maioria dos profissionais de produção de conteúdo usa esse KINAI de treinamento. Mas se você for prestar serviço, por exemplo, como analista de tráfego, exemplo, que é da área de marketing digital, mais complicado. Consultoria, aí já não pode. Aí já não pode, aí já é Simples Nacional. Né? Já é Simples Nacional, que são atividades de consultoria, né? Exato. Então, assim, tem que ter um certo cuidado com a MEI, porque ela tem essa limitação de distribuição de lucro e Prolabore, e tem essas limitações do KINAI. Exatamente. E tem também muita aquela galera que faz o 6 em 7, né? É a galera que produz curso, né? Então, dentro do MEI também tem outras atividades de ensino que entram essas atividades de curso. Pô, eu dou um curso de inglês, sei lá, curso de fotografia, curso de edição de vídeo, então tem esse outro adendo também, né? Sim. E saindo do MEI, né? Indo já para o cara que fez de fato o 6 em 7 ali, tá faturando $500 mil por ano. Qual que seria a outra opção? Simples Nacional? Isso, aí vamos para Simples Nacional, que assim, na verdade é uma microempresa, né? E a microempresa ela vai escolher 2 regimes tributários, o Simples Nacional e vai escolher também ali o lucro presumido. O Simples Nacional é, assim, de longe o regime mais simples, podemos dizer assim. Tem muita regrinha e tal, mas se comparado ao lucro presumido, ele é bem mais simples, né? Não tem como negar. No Simples Nacional, a principal diferença para o pessoal da área de marketing digital é com relação à prestação de serviço em si. Se ele vai prestar um serviço de treinamento, por exemplo, um infoproduto, ele vai pagar ali mais ou menos 6% sobre o faturamento. Óbvio que no Simples Nacional vai subindo. A gente tem aqui os anexos do Simples, vamos deixar aqui, né, Gabriel, um vídeo. Mas atividades não intelectuais, pela Lei Complementar 123, para o Simples Nacional você vai pagar 6% sobre o faturamento. Lembrando que vai subindo um pouquinho, mas até uns 180 mil ali por ano você vai pagar 6%. Agora, quando você vai para uma atividade intelectual, que no caso, por exemplo, quem é dropshipping, ele faz atividade de intermediação. Se você é um analista de tráfego, se você é um consultor, né, que vai prestar serviço de consultoria, se você é um designer, né, ou um programador, né, algo nesse sentido, atividades técnicas, aí você sai do anexo 3 do Simples Nacional, que é essa tributação de 6%, vai para o anexo 5 do Simples Nacional, que aí passa a pagar 15,5% sobre o faturamento. Exatamente. Então existe uma diferença grande. A gente criou uma simulação aqui, Gabriel, que a gente destaca a possibilidade do fator R, né? Porque o fator R, se você presta uma atividade de serviço para uma atividade intelectual, existe a possibilidade dessa tributação de 15,5% sobre o faturamento cair para 6% através do fator R, está lá na Lei Complementar 123. E aí, Gabriel, nessa simulação a gente destaca
o que é recebimento na pessoa física, por exemplo, num contrato de 120 mil reais no ano, né? Então, quanto é que ele vai pagar de imposto recebendo pessoa física, na pessoa física, e quanto é que ele vai pagar de imposto sendo um consultor que vai emitir notas ali de caráter jurídica, de caráter técnico, né? Intelectual. É isso, do anexo 5, que em tese seria de 15,5%. Mas aí a gente vai explicar direitinho a diferença e vai destacar aqui para vocês. Eu vou só trazer um caso, enquanto você pega aí, Bruno, um caso muito interessante que aconteceu essa semana, que eu atendi uma cliente, é uma tatuadora, ela é bem famosa aqui em Brasília, inclusive, que ela estava pagando 15,5%. E ela chegou aqui, pô, Gabriel, eu tô pagando muito imposto, tô pagando 15%. Eu falei, cara, mas tatuador é 6%, e você ainda pode ser MEI, se você quiser. Ela, não, mas eu tô pagando 15%. Aí eu fui olhar o CNPJ dela, tava exatamente a atividade de artista plástico. Então, é muito importante você entender isso. O artista plástico, o governo entende como atividade intelectual. Então, só para diferenciar esse entendimento de que é intelectual e o que o governo entende como mais operacional, né? Não intelectual. Então, o tatuador, no caso, ele entende ali como um mais operacional, né? E já o artista plástico ele entende como intelectual, então por isso tem essa separação. Isso é bem aleatório, porque bem aleatório. Porque, por exemplo, a gente sempre fala o exemplo do advogado. O advogado na sua essência, um consultor, né? Ele exerce sim uma atividade intelectual e o advogado ele está, por exemplo, no anexo 4 que está dos prestadores de serviços. Da área de construção civil que paga 4,5%. Então, enfim. É bem aleatório. É bom sempre conversar com o contador. Para você entender, né? Isso, para entender o que a Receita Federal enxerga a respeito daquela atividade. Se ela é intelectual, se ela é de uma área da construção civil, por exemplo, ou não. Exato. Então, Gabriel, a gente tem uma situação aqui de um recebimento de 120 mil reais como pessoa física, e esse mesmo recebimento de 120 mil reais como pessoa jurídica, uma empresa do Simples Nacional, considerando fator R. Show. Beleza? Então vamos lá. Valor do contrato aqui, 120 mil. Quanto que ele vai pagar de INSS? A gente colocou aqui 9.300. O INSS é 11% sobre o valor que ele recebe. Sim. Lembrando aqui, Gabriel, que esses 120 mil, se ele for prestar serviço para uma empresa, obrigatoriamente essa empresa vai ter que reter INSS e ISS. ISS autônomo. Exato, que é o RPA. Nesse recolhimento, a retenção de ISS é de 11%, tá? Sim. De INSS, desculpa. Isso. De INSS é de 11%. E o ISS é 5%. Isso. Só que existe um limite dessa contribuição. Sim. 120 mil reais, em tese, se a gente for fazer uma regra de padeiro aqui, ele pagaria 11% de 120, pagaria algo em torno de 12 mil, 13 mil reais de imposto de previdência. Sim. Mas ele vai pagar aqui no ano 9.353, porque existe um limite, que é o teto do que é 7 mil e uns quebrados também. 7 mil e alguns quebrados, que é o teto de INSS. Sim. 7.087. Pronto, é isso aí. E aí, o que acontece? Ele vai contribuir 11% sobre esse teto. 7 mil. Sobre 7 mil vezes 12 e tal. Então, dá essa contribuição no total, dá 9.355 no ano, tá? A gente vai ter o ISS, que também essa empresa que você vai prestar serviço, ela tem que recolher pela RPA, que geralmente é de 5%, Sim. né? Então, 5% de 120 mil vai dar aqui, né, esse valor, 6 mil reais. E vai ter o imposto de renda na pessoa física. Essa que é a facada, 27,5% sobre esses valores, 120 mil, dá aqui 33 mil reais. O custo total vai dar 48 mil reais, 48.355 reais. Então, o que ele vai receber líquido aqui no final do ano? 71 mil reais, né? Só que assim, um detalhe, Gabriel, que a gente vai destacar, que já você vai entender o porquê, é que nesse caso aqui, esse profissional que está recebendo na pessoa física, ele vai estar coberto pela Previdência em 7.087, porque ele está contribuindo além do teto. Então, se, por exemplo, ele pega um auxílio maternidade, auxílio doença, algo nesse sentido. Ou se faz isso a vida inteira, quando for se aposentar, vai se aposentar com teto.
Depende, né? A ideia, né? A ideia. né? Se se aposentar, mas isso mas tem alguns outra cálculos, história. mas o que a gente precisa entender é que ele vai estar coberto, Pelo teto. Pelo teto, né? Esse é o ponto aqui. É a ideia. É a ideia. Agora vamos lá para o Simples Nacional, considerando o fator R, beleza? Que é aquela atividade intelectual que o profissional do marketing digital vai prestar ali, uma consultoria, algo nesse sentido. A gente colocou aqui o mesmo contrato, R$120 mil. Nesse caso, o DAS, que é o imposto documento de arrecadação do Simples, vai ser de 6%, porque, como a gente explicou, né, existe a possibilidade de cair de 15 para 6, então a gente já está considerando isso aqui. Então, 6% de 120 mil vai dar 7.200 de imposto, isso é um imposto que vai para o governo, tá? A gente tem aqui o Prolabore, o custo de Prolabore, que vai ser aqui de 3.709. Como é que foi feito esse cálculo aqui, né, Gabriel, e quem está nos ouvindo aqui? Para você, lembra que a gente falou que, né, para fazer parte do fator R, na lei complementar ela diz o seguinte, né? As empresas que prestam serviço do anexo 5, por exemplo, das atividades intelectuais, elas podem ser tributadas no anexo 3, que é sair de 15 para 6, desde que a folha de pagamento seja, a razão entre faturamento e folha de pagamento seja superior a 28%. Seja igual ou superior a 28%. Igual ou superior, isso, bem corrigido. Então, o que a gente fez aqui? Se ele faturou R$120 mil, 28% de 120 mil vai dar mais ou menos esse valor aqui, 33.720. Show. E aí, o que acontece? Para eu ter uma folha de pagamento de 33 mil, como essa empresa, a maioria desse perfil de profissional não tem funcionário e tal. É só ele, né? Não tem nem sócio. Então é através do Prolabore. Exato. Então é como se fosse uma folha de pagamento, um contra-cheque do sócio. É o salário do sócio, né? Tanto que exato, tem que assinar a carteira. Então, Gabriel, para esse empreendedor poder usufruir do fator R, ele terá que ter uma folha, um Prolabore de R$33 mil, né? Isso no ano, né? Ao ano, né? Então, sobre esse valor de 33 mil, vai incidir o INSS, que é de 11%. Então, eu coloquei aqui 11% sobre esse valor, 3.709. Legal. Beleza? Show. E aí a gente colocou algumas despesas operacionais, que é contador, certificado digital e tal. Despesas que ele teria, por exemplo, se fosse cliente aqui na Facilite, então R$2 mil no ano, 2.134. Beleza. E aqui está até destacado aqui, em amarelo, o imposto de renda da pessoa física, tá? Show. Apesar de que isso é uma despesa da pessoa física, como o próprio nome diz, eu disse aqui, né? Mas eu destaquei como o objetivo aqui é a gente jogar na balança o que é melhor pela empresa e pela pessoa física. Como a gente está envolvendo o Prolabore, 33 mil, é importante sim a gente colocar no cálculo de quanto ele vai pagar de imposto sobre esse Prolabore na pessoa física dele. Então eu coloquei aqui imposto de renda da pessoa física. Nesse caso, como ele recebeu 33 mil, na tabela do imposto de renda da pessoa física, ele vai pagar 7,5%. Está na primeira faixa. Está na primeira faixa ali ainda, né? Então 7,5% sobre 33 mil, ele vai pagar 2.529 de imposto para o leão. Tá? Numa conta de papel de pão, já está economizando 20%. Exatamente. Só que aí o que acontece? É bom destacar dois pontos aqui, né? O primeiro, que esses 2.500 ele pode diminuir, porque ele pode usar despesas médicas, né? Algumas despesas. Exatamente. Então pode diminuir um se pouco. Tem filho, se tem faculdade, né? Às vezes está fazendo algum curso, plano de saúde, pensão alimentícia, um monte de coisa. Exato. E esses 33 mil, ele vai entrar na declaração de imposto de renda da pessoa física lá em rendimentos tributáveis, né? Então, rendimentos tributáveis, 33 mil que são os meus prolabores, beleza, vou pagar o imposto disso aqui, que é esses 2 mil e pouco, e o restante a gente vai jogar aqui como dividendos. Então, o que foi o custo total aqui? 15 mil reais, juntando tudo, o DAS, o Prolabore, que é o INSS, despesas operacionais, Facilite, certificado digital e tal, e o imposto de renda da pessoa física, o custo total deu 15 mil reais. Nossa. E na pessoa física, o custo total aqui deu 48 mil.
reais, né? Então a diferença... Mais de 3 vezes do valor, Isso, né? exatamente. Se você pega 15 vezes 3, dá 45. 67% de diferença. Então a receita líquida vai dar aqui, nesse caso, 104 mil, que é onde ele, né, parte desse ele vai jogar ali como dividendos e tal. Mas aqui a gente destaca aquilo que a gente falou lá no início com relação à pessoa física. A cobertura previdenciária, né, nesse caso aqui de recebimento na pessoa jurídica, vai ser de apenas 2.800. Por quê? Lembra que, né, a gente conversou na pessoa física a cobertura pelo teto, R$7.000. Então, se acontecer alguma coisa, vou estar coberto de 7 mil. Já com empresa, como eu fiz um prolabore de menor, 30 mil reais, menor ali, 30 mil reais no ano, então a minha cobertura vai ser de 2.800. Então, isso é um ponto que você precisa estar atento, que você não vai ter a mesma cobertura. Mas assim, a gente sabe que... você pode pegar esses outros 30 mil que sobrou de tributo e fazer uma previdência privada, contratar um seguro, um plano de saúde, alguma coisa assim. Então, assim, a diferença é gritante, né? É gritante. E por isso que a gente sempre destaca aqui que a importância de um planejamento tributário para que, né, os nossos clientes não tenham problemas aí com a receita. Pessoal, vocês viram que no Brasil não tem como muito você fugir do pagamento dos impostos, né? Não só no Brasil, mas em vários outros países. Querendo ou não, você tem que pagar os tributos sobre as suas rendas. Porém, né, se você for um bom amigo de um contador, né, ou se você tem uma contabilidade amiga, né, que como é o caso da Facility aqui, você vai sempre ter essa consultoria contábil de como diminuir os seus impostos dentro da lei, né, através de um planejamento de elisão fiscal, que é um planejamento dentro da lei, né, para você pagar menos imposto. Então você viu aqui, o Bruno apresentou duas formas legais, né, duas formas dentro da lei de receber 120 mil no ano. Isso. Enquanto em uma você paga 46 mil aproximadamente, né, de tributos, na outra, somando tributos e custos operacionais, você vai pagar um terço desse valor, né, 15 mil. Então, assim, fica aí a reflexão para você entender o que de fato faz sentido para você e abrir o teu olho também, porque a Receita Federal está cada dia mais em cima. O Pix é uma ótima ferramenta que veio para a Receita Federal fiscalizar. Então já está dando muita malha fiscal no Pix também. Muita gente não está ligado nisso. Manda o Pix aqui, manda o Pix ali, ó. Malha fiscal, que a Receita Federal monitora até onde estava o seu celular na hora que você fez o Pix. É igual o cartão de crédito, né? Passa na maquininha ali, a Receita Federal sabe onde você está. Então, tome muito cuidado com isso. A Facility aqui, nós fazemos essa consultoria, tá? Essa consultoria ela é gratuita, gente. Então, cara, se você precisa de um planejamento tributário, um planejamento fiscal, fala com a gente, não tem problema. Vai ser um prazer atender vocês. Você pode fazer esse planejamento comigo, pode fazer com o Brunão, pode fazer com a Ellen, com a Beatriz. A nossa equipe aqui vai estar pronta e preparada para te atender, fazer esse planejamento. E se no final das contas a gente perceber que é melhor você abrir empresa, a gente abre a empresa gratuitamente para você também que vier desse vídeo aqui. Eu vou deixar um cupom de desconto aqui no final desse vídeo. Você manda esse cupom na hora que você estiver fazendo essa consultoria e você vai ganhar a sua abertura de empresa 100% gratuita, menos as taxas governamentais, tá? Isso aí você paga. Mais a abertura da empresa por nossa conta. Beleza? Algo mais? Não. Então, beleza, galera. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Obrigado a você que acompanhou até o final aí. Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve aí, ativa as notificações. Se você está aqui no nosso canal do YouTube, vai lá no Spotify, que tem bastante conteúdo bem interessante. E se você está aqui no Spotify nos ouvindo, vai lá no YouTube também, que tem bastante vídeo interessante para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Gravação Bruno e Gabriel. A dupla que vai transformar o Brasil no sertanejo. Aqui. O mercado de marketing digital foi um dos que mais evoluíram ao longo do tempo. Fórmula do lanchamento. Lanchamento. Esse bico tiro. Pô. Maravilhoso, né?